Muito bem, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. É um prazer ter todos vocês aqui em mais uma entrevista da UBE, que agora nós já estamos aí, já é a sétima, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas já é a sétima entrevista que a UBE faz nesse período de quarentena. Essa é a atividade da UBE destinada nesse período de quarentena. A gente quer oferecer um bate-papo sobre literatura, sobre cultura, sobre futebol. Semana passada nós falamos sobre coronavírus. Então, no começo da entrevista, eu sempre apresento muito rapidamente a União Brasileira de Escritores, que foi fundada em janeiro de 1958. Entre os objetivos, só um segundinho, só colocar aqui, um pequeno ajuste, só um segundo. União Brasileira de Escritores, só para eu não falar nenhum dado. Pronto. Fundada em 17 de janeiro de 1958, a União Brasileira de Escritores tem basicamente 3 finalidades: defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. E é nesse terceiro objetivo que se insere essa atividade, né? Hoje o entrevistado da noite é José Roberto Toreiro. Eu vou falar rapidamente aqui, vou apresentá-lo brevemente, depois abro o microfone do presidente da UBE, que é o Ricardo Ramos Filho, que vai entrevistar o Toreiro. O Toreiro é escritor, cineasta, roteirista e colunista de esportes aqui no Brasil. É formado em letras e jornalismo, ambos os cursos pela USP. Venceu o Jabuti em 1995 com O Chalaça. Escreveu roteiros para cinema e TV. E é jornalista, começou a carreira de jornalista no Jornal da Tarde, escreveu na Placar e Folha de São Paulo. Entre os roteiros tem um que eu quero destacar bastante aqui, que é o roteiro do Memórias Póstumas, eu como professor de literatura, né? o Pelé Eterno, o Pequeno Dicionário Amoroso, e foi sócio da Livraria Realejo em Santos, tá certo? Vou abrir o microfone. Um aviso a todos os participantes. Normalmente a gente deixa os microfones de todo mundo, de todos os participantes, a gente deixa os microfones fechados para evitar ruído. Só ficam abertos os microfones do entrevistado e do entrevistador. Claro, não é por uma antipatia, em hipótese alguma, é só para a gente evitar os ruídos ao longo da entrevista. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu abro o microfone do Ricardo, que é presidente da UBE e vai ser o entrevistador de hoje, e do Toreiro, que também... O Ricardo pode começar se apresentando e depois o Toreiro. Legal, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz em estar aqui hoje mais uma vez, conduzindo essa iniciativa da UBE de uma vez por semana, sempre às terças, às 19 horas, trazer um bate-papo com alguém que possa trazer para a gente literatura, informação sobre... A gente já trouxe o Rodrigo Papa, por exemplo, falando de futebol, hoje tem o Toreiro aí, a gente já falou de literatura bastante. Semana passada teve o doutor Daniel falando sobre o coronavírus, foi uma entrevista que eu acho bem interessante. Então, na realidade, a UBE está preocupada em trazer informação, em botar a gente batendo papo, discutindo, conversando e trazendo tanto aos sócios da UBE quanto aqueles que se interessam por esses assuntos que a gente traz para cá, mais informação, né? Hoje eu vou conversar com o Toreiro, Zé Roberto Toreiro, que é meu amigo, é um cara de quem eu gosto muito, é um cara por quem eu tenho um profundo respeito, tanto pessoal como profissional, né? E eu queria que ele também, primeiro, antes da gente começar a bater papo, que ele também se apresentasse um pouco, se colocasse um pouco... se isso tudo que o Rogério falou chega ou você prefere se apresentar de uma outra maneira, né?
Não, tá boa essa apresentação, né? Já Tá. resolveu. É isso mesmo, é isso mesmo. Legal, Toreiro. Então a gente tem aqui a gente tem uma pergunta que é sempre a primeira pergunta que a gente faz, né? Você, como tantos outros que aqui apareceram, que fez letras, que fez jornalismo, que escreve, foi levado a isso de alguma maneira, foi levado ao livro, à vontade de escrever de alguma maneira. Como foi no seu caso? Como nasceu no seu caso o escritor toureiro, o jornalista toureiro, o cara que gosta de escrever toureiro? Bom, acho que foi imagino que a maioria, ou quase todo mundo, se não todo mundo, seja por isso, por gostar de ler, né? Eu comecei a ler livros de ficção um pouco tarde. Eu não peguei o Monteiro Lobato, né? E na minha infância era quase que só o Monteiro Lobato. Então, se você não pegava o Monteiro Lobato, você só pegava uma turma mais velha, assim, né? No meu caso, tinha em casa uma coleção chamada Clássicos Juvenis, da Abril Cultural. Uhum. Aí eu adorei aquela coleção. Quando eu cheguei a uns 12, 11 anos, eu comecei a ler e tal. E gostei muito, né? Achei que ler uma coisa divertida. Eu lembro que eu chorei lendo alguns livros, achei isso espetacular também, né? Se você chora lendo livro é porque aquilo te... Engraçado. Você está citando uma coisa que eu acho fantástica, cara. É uma das coisas que eu achei mais estranha no meu começo de literatura também foi quando eu chorei pela primeira vez lendo. Eu achei como que a gente pode chorar lendo? Para Pois mim, eu é, lembro até o livro. Foi com Cor Coração, do Edmundo Damices. Né? Eu chorei e olha, falei, mas puta, dá para chorar lendo? Que coisa. eu lembro também, eu estava do lado do carro, minha mãe estava dirigindo, eu estava no passageiro assim, aí eu cheguei no final do livro e era algum livro, literatura anglo-saxã, assim, Mulherzinhas, Patins de Prata, uma coisa assim, né? Uhum. Ah, mas eu gostei muito de ler e gostei muito de escrever também. Eu tive uma professora muito boa de redação, a Dona Maria das Graças, ali pela sexta série também, Isso tudo em e Santos, né? em Santos, na Tá, Escola Municipal de Primeiro Grau, Lourdes Ortiz. tá. E ela era ótima, uma professora ótima de redação. A gente tinha um livrão grande do Samir Curi Meserani, de criatividade. Sabe, ele dava o começo, ou dava um personagem, você tinha que bolar histórias. Sim. Eu lembro que era sexta-feira à tarde a aula. Uhum. E era a minha aula favorita, né, velho? E eu comecei a gostar de escrever. E eu lembro que teve um caso engraçado também, que no Dia das Mães, a professora mandou que a gente fizesse uma redação das mães e tal. Uhum. Aí eu achei que ia ser muito bobo eu ficar falando, eu amo minha mãe, blá, 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 blá. Então eu fiz de conta que minha mãe tinha morrido. E eu escrevi uma carta para botar em cima do túmulo dela. Uma coisa dramática, exagerada, né? A frase final eu lembro até hoje, assim, minha mãe, imortal, mas morta. Sabe, uma coisa bolero, né? Praticamente. E aí, na semana seguinte, a professora devolveu a correção, né? Falou, olha, muito bom o seu texto, tal, você tirou 9. Pena que isso aconteceu. Aí, como assim? Ela acreditou, né? E a minha professora, o que eu faço agora? Eu falo a verdade, perco meu 9, eu fico quieto. O dilema era esse, né? Será que eu perco o meu nome, se eu falar a verdade? Ou será que de repente ela me dá um 10, né? Naquela hora eu era jovem ainda, resolvi falar a verdade. Falei, não, professora, mas a minha mãe está viva. Ela falou, você inventou tudo? Inventei. Então é melhor ainda, então é 10. Eu achei sensacional isso, né? A literatura é um lugar onde você mente, as pessoas gostam que você minta, e te dão 10, e te elogiam, e você engana os outros. Muito bom. Muito bom.
sai ganhando e engana. É quase política, né? É, parecido, parecido. Mas, Mas então a mediação, mesma coisa tua mesmo, foi mais da escola, não era de casa. foi mais a escola, foi bem mais a escola. Em Uhum, Santos tinha livrarias boas também, né? Martins uhum, Fontes, Siciliano, Grandes. Aí eu uhum, começava aí, ficava bastante tempo lá escolhendo livro, né? uhum, Para comprar ali um pouquinho de um. Era um passeio, assim. Eu lembro do dia que eu comprei o Livro Vermelho dos Pensamentos do Müller. uhum, Achei genial aquilo, né? uhum, E aí nisso eu fui escolhendo o meu caminho ali, que foi mais o caminho dos engraçadinhos, né? Luciano Veríssimo. Eu me uhum. apaixonei cedo também, logo com a Analista de Bagé. A velhinha de Taubaté. É, Uhum, foi Leon Eliachar, eu gostava muito. uhum, Enfim, uhum. foi por aí. Aí eu resolvi fazer o que eu gostava mais de fazer era a redação, de escrever, ler. Então eu prestei para letras também. Ah, você prestou primeiro para letras, você fez jornalismo depois. Eu ia fazer psicologia até o meio do ano. Aí eu pensei melhor, falei, não, eu gosto mesmo desse negócio aqui e tal. Aí prestei para letras, entrei, né? Uhum, Mudei para São Paulo, sobrava muito tempo. Quando você muda de cidade, né, para estudar, sobra muito tempo. E eu uhum. vi que eu escrevia muito mal. Então eu falei, bah, acho que para escritor não dá, mas para jornalista, quem sabe, né? E aí prestei a ECA no final do ano, entrei. E aí fiquei fazendo letras de manhã, português e espanhol, e jornalismo à noite. Tá. E aí você se formou nos dois Aí eu me no... formei em letras e entrei em cinema, na ECA também. Tá. Que foi a faculdade, acho que eu fiz melhor. Eu não me formei, acabei não me formando, mas fiquei 7 anos lá, na graduação. Depois fiquei mais 3 no mestrado. É Uhum, que eu já trabalhava, né? Então, ia uhum, fazendo devagar, só o que eu gostava, tal. Faltaram uhum. umas poucas matérias para eu Foi daí que conseguir. veio o roteiro, né? Daí que você começou a É, mexer com o roteiro, né? Uhum, eu entrei no cinema pelo cinema mesmo, não foi por ser escritor e ser chamado. uhum, uhum. Legal. E você, quando estava fazendo jornalismo, você já pensava em fazer. Como foi a passagem para o jornalismo esportivo? Porque você começou. Você sempre fez jornalismo esportivo, né? Não, o jornalismo você passeia muito, né? Eu Uhum, comecei falando de cachorros, né? Na revista Cães e Companhia. sei, Falei sobre parapsicologia cristã na revista Mensana. sei. Fantasmas, mas do ponto de vista cristão, é engraçado. Aí eu OVNIs fazia e tudo, outras né? coisas. Revisão, reportagem, quadrinhos, era Aham, espetacular. aham, Ah, Aí eu fui para a revista Química e Derivados e para a sei. revista Plástico Moderno. Tá. Então, você vai fazendo tudo. Uma revista de containers, uma revista de RH. Aí depois eu fui para a Folha. Na Folha eu também passei, né, fiz política e tal. E em esporte eu fiquei mais mesmo. Tá. Mas achei muito chato, né? O jornal era muito tenso. Não Uhum, combinava com a minha alma, assim. Aí um dia eu saí, desisti, falei, amanhã eu não venho, obrigado, e não voltei. uhum, Aí eu trabalhei como assessor de imprensa no governo Luiz Erundina, uhum, foi interessante. Fui assessor de imprensa do Davi Capistrano em Santos, uhum, foi bacana também. E aí nisso eu comecei a escrever o Chalaça, né? Lentamente e tal. uhum. Ah, e decidi sair também lá da prefeitura de Santos para acabar o Chalaça que eu não conseguia acabar. Eu tinha um curta-metragem chamado Amor, que eu tinha que acabar, e tinha o Chalaça. Aí saí, fiquei fazendo isso, né? Uhum. Torrando o dinheiro guardado, mas dei sorte. O Amor ganhou o Festival de Gramado e o Chalaça ganhou o Jabuti, né? Não, e não só o Jabuti, foi o livro do ano, né? O Foi o do Chalaça. ano. Ficou em primeiro lugar 2 semanas na Uhum. lista dos mais vendidos, na frente do Paulo Coelho, né?
que é muito mais importante que o Jabuti. Isso é, isso é um puta orgulho, né? E aí deu uma sorte grande, né? Com esse primeiro de sucesso, aí o Jornal da Tarde me chamou para eu ter uma coluna e aí eu consegui viver de escrever. Uhum. E depois você acabou indo para o Placar, né? Escrever. A Placar eu trabalhei um tantinho, mas eu fiquei no Jornal da Tarde ao mesmo tempo que na Placar. Depois eu fui para a Folha. Placar foi a época do Juca ou não? Foi a época... Não, Marcelo Duarte já. Marcelo Duarte. Tá. E quando eu estava no Jornal da Tarde, a Folha me chamou. Né? Eu escrevia uma vez por semana no Jornal da Tarde. A Folha me chamou para escrever 2 sobre futebol. Uhum. E aí que eu virei mesmo cronista esportivo, né? E aí que o Placar me chamou, eu fazia as 2 coisas ali ao mesmo tempo. Eu fui seu leitor eu sempre gostei de futebol e sempre li tudo sobre futebol, né? Até hoje eu sou um apaixonado por futebol. Então eu conheci você primeiro, depois é que eu fui ver o Chalaça e tudo. Eu conheci você lendo as suas colunas de futebol, né? Agora eu tenho uma curiosidade, Toureiro, que para mim eu acho que a gente tem algumas coisas assim parecidas. Eu nunca fui para a área de jornalismo, tá? Mas é assim, eu escrevo crônica, que não deixa de ser uma coisa, um gênero meio parecido com o gênero jornalista, né? Jornalístico, mas é assim, você atua com literatura infantil, você atua com literatura para adulto, você faz roteiro, né? Você trabalha com teatro também, você trabalha com cinema. Como é, por exemplo, eu escrevo roteiro, mas eu acho um saco escrever roteiro. Roteiro eu acho muito chato, né? Como é para você? Você leva numa boa tudo isso, tudo? Eu acho que escritor sempre foi assim, né? Você escreve muitas coisas. Você pega Machado, só para pegar o maior de todos, e que teoricamente não precisaria fazer outra coisa a não ser romances, né? Mas ele escrevia um jornal, mais de um jornal, ele fazia crônica, ele fazia poesia, né? Crítica teatral. O escritor, ele tem que se virar. nos 30. Ele é um escritor, ele não é um escritor de romance ou um escritor de poesia em geral, né? Em geral, ele escreve várias coisas diferentes. Uhum. Então, comigo também foi assim. E como eu fiz jornalismo, letras e cinema, eu acabei escrevendo nos 3 lugares também, né? Uhum. Mas tranquilo, os 3, os gêneros para você escreve com igual facilidade, não implica com nenhum. Não, roteiro é difícil, é mais chato mesmo. Roteiro não... Você concorda também. Você tem que... o seu cérebro pensa de um jeito meio incômodo, né? Que ele tem que pensar tecnicamente. O que você escreve não é importante. O importante é você escrever fazendo o cara pensar, imaginar o que você quer, né? Então isso é Eu meio acho muito aborrecido. difícil você voltar para a literatura depois de escrever roteiro, né? Quer dizer, é um negócio. A impressão que eu tenho assim é que quando eu levo algum tempo escrevendo roteiro, voltar para a literatura depois eu volto meio, eu demoro para engrenar, sabe? Assim, é um negócio que me emburrece um pouco como escritor, sabe? Assim, não sei se tem essa Para coisa. tem, sei lá, tem truques, né? Você faz uma coisa de manhã, almoça, faz outra à tarde, né? Lavar a louça é uma coisa que também é quase uma meditação zen, né? Você Eu gosto. É uma das coisas da casa que eu gosto de fazer, lavar louça. Precisa vir visitar a gente, então. Ajudar um pouco, né? Nos meia, vai ser bem-vindo aqui. Mas tem coisas que ajudam, né? E tem hora que não dá mesmo. Tem hora que
Eu, pelo menos, no dia, eu tenho um horário muito burro, assim, das 11 às 3 da tarde, que meu cérebro fica, sei lá, só sirvo para pegar a fila de banco, sabe? Uhum. Fica atrás de alguém, o cara dá um passo, eu dá um passo. Meu QI cai demais nesse horário, é engraçado. Horário? Das 11 da manhã às 3 da tarde, assim. Eu sou igual, sou igual. É. Eu para escrever só de manhã. Para mim é um pouco mais, para mim já vai a tarde inteira. Eu tenho que escrever até 1 hora da tarde, Aham. almoçar e esquece. Porque aí eu não vou escrever mais, porque depois do almoço Eu deixo a coisa nobre. eu emburreço completamente. Eu viro uma besta. É muito difícil. Mas, assim, quando você tem que fazer a coisa, né? Aí, o que eu quero fazer, eu faço de manhã, e o que eu tenho que fazer, eu faço à tarde. Sei. Então, Uhum. ali um bule de café sempre ajuda, né? Uhum. Açúcar, algum açúcar, né? Uhum. Um pão com leite condensado à la Bolsonaro, né? Uma coisa assim. Aí engrena de novo, lentamente, né? Mas engrena. Uhum. Deixa eu, já que você falou no Bolsonaro, é, eu tenho visto você nas redes sociais, né? Eu tenho estado, eu acho que você, muita gente nas redes sociais, a gente tem assim quase que tido uma militância diária de bater, de falar, de reclamar, você vê isso como importante no escritor hoje em dia? Você ou é uma coisa pessoal sua ou você é uma coisa que você gostaria de ver que mais gente fazendo, mais escritor fazendo assim? Porque eu cobro de algumas pessoas, entendeu? Eu não acho que é uma obrigação, não, né? Acho que, mas eu não consigo não fazer, sabe? Uhum, Mas não acho que seja uma obrigação do escritor, não. Eu acho que isso é um certo exagero, né? uhum. Mas eu gosto, eu preciso, né? Não é nem. É uma válvula de escape, né? É, claro que eu sou a favor, né? Tanto que eu faço o diário do bolso. Eu faço um falso diário do Bolsonaro, que eu faço no Facebook, no Instagram, e aí é distribuído na Rede Brasil Atual, Jornalistas Livres E e que é Carta muito Maior. legal, que é muito legal. Então é como se ele escrevesse todo dia, tal. Né? Hoje ele escreveu, por exemplo, né? No finalzinho ele até fala: agora eu vou xingar um jornalista, vou mandar um jornalista calar a boca e vou para a Folha de São Paulo. Né? É um exercício, agora está sendo Alguém, diário. Tá? alguém Nem escreveu aí que ama o diário, você viu, né? quero ver um. Alguém mandou aí. Né? Mas para mim faz muito bem. No dia 1º de janeiro do ano passado, né? Uhum. Quando teve a posse, assim, me deu uma tristeza, uma depressão, né? Aí eu pensei que precisava fazer alguma coisa. Eu estava lendo o Rascunho, aquele jornal literário bacana, lá de Curitiba, e Ah, a capa era do Rogério, né? do Rogério. Uhum. A capa era sobre diários. Ah, Aí juntei as duas coisas, fazer um diário do Bolsonaro, fazer em primeira pessoa, né? uhum. É sempre mais divertido do que ficar falando ali, malhando e tal. Eu faço teoricamente a favor, né? Uhum. Uhum. E foi bom, para mim foi bom. E tem dia que eu preciso, hoje eu não ia escrever, eu falei, não, eu tenho que fazer, estou fazendo outro livro lá, preciso me dedicar. Mas foi uma manhã tão tormentosa, né? Com A o cara fala. novo da PF, o cara da PF que sai do Rio, o cara da Funarte que volta, aquele cara de camisa amarela que intimidou as enfermeiras, sabe? Uhum. Aí eu fiz um sobre o RH, uma coisa assim. Uhum. Aí me acalmou, né? Foi bom. Né? A vingança acalma. Né? É, é. Ela é, desopila, né? A gente precisa, de vez em quando, a gente precisa tirar um pouco esse.
amargor de dentro da gente, né? De algum jeito, precisa pôr para fora. Não É tem. claro que isso mostra que a minha alma é menos nobre, né? Porque eu preciso, a vingança faz bem. É, Mas fazer o quê, né? mas se isso for uma questão de nobreza, então a minha alma, cara, não tem nobreza nenhuma, viu? Porque tá cada vez mais difícil, viu? Eu, eu ando espumando muito, Só me né? meter aqui, a Agnes pergunta se vai ter o terceiro livro do Diário de Bolso. Vai ter, Toreiro? Vai, ele está até gordo demais já, porque aconteceu muita coisa do segundo para cá, né? O segundo, acho que foi até outubro, 300 dias. Aí aconteceu tanta coisa, né? O final do ano, esse começo, o Covid, já está um livro gigante mesmo. E vai sair por onde? Moderna? Não, eu fiz uma editora para lançar os Diários do Bolso. Porque você tem tido um contato com o pessoal da Moderna lá, né? Um grupo, aquele grupo lá dos 6 ou dos 7, sei lá. Sete, Não é da 7. Moderna, é que tem alguns que são, né? A Eva Furnari, o Pedro Bandeira e o Ilan Breman são exclusivos da Moderna. Uhum. Mas eu, a Rosana Rios, o Ricardo Azevedo e a Mirna Pinsky, não. A Tá. gente tem um grupo desses 7 escritores que a gente se reúne mensalmente para conversar, sempre de algum tema literário, algum livro de um dos 7 que está sendo feito ou foi feito, ou um livro, sei lá, O Sol é para Todos, a gente leu um dia, ou um Uhum. livro teórico. Uhum. Sempre tem um tema sério e Uhum. fofoca. Claro. Tá o Pedro Bandeira também, né? Tá nesse. Pedro também. Tá. Que Um legal. santista também. E a Eu, tua Pedro e ida? o Ricardo Azevedo, somos santistas lá. É uma turma boa, hein? Só tem Santista, então é uma turma legal. Mas o Ilan não é, não, né? O Ilan não é. Ele não é corintiano. Aí E é estragou, né? Aí estraga, aí não dá. Rodrigo O- balançou a cabeça. Mas escuta, e aí falando nesse grupo, esse grupo é um grupo de literatura infantil e você, nesse grupo, participa como escritor de literatura infantil. É, a experiência de ser pai é que te levou para esse caminho ou você já Não, a experiência de ser criança mesmo. Eu né? comecei antes do Matias. Antes do Matias você já estava É, escrevendo literatura infantil? já. Tá. Já E tinha continua. saído vários. É, tá. Legal. E me diz uma coisa, e aí, voltando um pouco para o futebol, Torino, como é que você acha que vai ser daqui para frente, hein? Como é que você pensou nisso? É uma coisa que você pensa? Muito, né? Porque os fins de semana estão chatos, sem jogo do Santos. Para Tá? mim está terrível, terrível. Eu pago pay-per-view, eu estou pagando e não estou usufruindo. Eu suspendi no primeiro dia. Liguei lá É para mesmo? a moça, tentou, lutou, falou: mas por que a gente faz um desconto? Aham, Mas para ver o quê, né? é. Vou pagar menos por nada. Falando nisso, é uma boa ideia. Eu preciso ligar lá para suspender também. Eu não suspendi ainda não, fui mais bobinho. Mas eu acho que vai acabar voltando quando amainar, né? Quando a curva ficar mais suave, Tá. mas sem público, né? Uhum. Ah, aí acho que acabou voltando. Mas eu acho errado também, né? Porque se um time, um cara pega ah, a Covid, vai passar para o resto, o time vai ficar Paga desfalcado. e aí paga e passa em vestiário, né? Quer dizer, aí é Pois um é. negócio, é um negócio difícil. Eu acho Alguns jogadores já são mascarados por natureza, esse talvez não peguem, né? Mas parado. outros, Opa, acho que deu uma congelada aí. Não sei se você me ouviu. não. Não me ouviu? Eu estou dizendo que eu acho que a gente não vai ter esse ano futebol, né? Quer dizer, não deve voltar esse ano. A gente não deve esse ano voltar a assistir futebol, né? É. Em lugar nenhum do mundo, né? Eu acho que volta. Eu acho que Né? sei lá, acaba o Paulista, alguma coisa assim.
Tá. Os estaduais, né? Com a gente campeão, obviamente, né? É o Santo André, né? Que devia ser pela justiça. O Santo André tem mais pontos, devia ser o campeão. Não, se for Santo André, eu não fico chateado, não. Tá bom. Maria Esther, provavelmente palmeirense, protestou. Hein? É... Escuta. Oi? Não, posso só interferir mais uma vez? Claro, sempre. Com Você licença. é dona. Aproveitando que você falou da Maria Esther, ela perguntou lá no chat se quando você escreve, acho que ela estava falando, voltando um pouco para o Diário de Bolso, se é o jornalista ou o escritor escrevendo ou se existe essa separação. No Diário do Bolso não tem, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa grande, eu leio um bocado todo dia. Então eu estou super bem informado das coisas e tal. Faz clipe. Sites, assino jornais. Eu capricho um bocado, porque, enfim, não pode errar, né? É meio como escrever sobre futebol. Se você bota um dado errado, assim, putz. E hoje em dia é difícil, né? Porque no meio de tanta fake news é difícil você não pegar alguma notícia, né? Ontem eu fiquei muito assim, porque ontem você vê pelo cúmulo, ontem chegou a ocorrer chegou a ocorrer notícia ontem que a carta de despedida do Flávio Miliati era fake, não era verdade. Eu falei, pô, mas quem que vai fazer uma carta de despedida fake? Que é isso, né? Bom, tem cara que faz redação que a mãe morre fake, né? Quer dizer, não... Não, mas eu tomo cuidado. Acho que até agora eu não caí em nenhuma fake, não. Não. Só vou no que está comprovado e tal. Isso tem uma vantagem de que é em primeira pessoa, então ele pode imaginar, ele não né? Pode ter ficção, né? Você dá uma ficcionada, né, também. Bastante. Não. Legal. Escuta, uma dúvida que eu tenho se a gente pega todos os seus trabalhos, a tua história, você fez muita coisa com Marcos Aurélio Pimenta. Como que é esse trabalho? Como que é? Ele participa do texto também? Sim, mais da metade dos meus livros são com ele, né? Muitos roteiros também e tal. E como que é? Porque é uma coisa para mim, como que é escrever um livro em parceria, vamos dizer assim? É uma coisa que na literatura não tem, né? Acho que considera um pouco nobre, alguma coisa assim, porque não tem, e eu acho que é bom. Mas em cinema, por exemplo, é obrigatório. O roteiro eu escrevo em dupla. Pois é, quase nunca roteiro solitário, assim, né? De uma assinatura só e tal. Publicidade. Tem as duplas de criação, né? As duplas de criação, tal. Então é muito comum em outras artes, né? Em literatura não, mas a gente arranjou um jeito bom de fazer. É o seguinte: a gente lê, escolhe o tema, né? Aí lê sobre o tema os dois, não sempre as mesmas coisas, mas várias coisas iguais. Aí a gente planeja o livro juntos. Aí um escreve primeiro tudo, nem sempre é assim, mas quase sempre. Escreve tudo. Aí o outro pega e reescreve tudo. Aí o primeiro pega e reescreve tudo. Aí o segundo pega e faz a quarta versão. Aí a gente vai tendo versões individuais até a gente achar que está bom. Achar que está bom o quê? As versões individuais de cada um. Não é de cada um, é sempre a mesma, né? Cada um está pegando aquela versão. Tá. Chega um momento que você já não sabe mais de quem é, né? Não sabe mais. E a gente depois faz versões coletivas, né? Tenta frente a frente e vai reescrevendo tudo junto. A gente sempre acaba inventando um narrador, né? Que aí a gente inventa um estilo para esse narrador, mesmo que seja em terceira pessoa. Então acaba dando certo, só dá muito trabalho, né? Leva muito tempo, tal. É uma coisa meio imbecil, porque dá o dobro do trabalho e você recebe metade do dinheiro. Mas é divertido, é bom. Como o dinheiro é pouco, receber metade de pouco. Não é?
Mas tem vantagens, porque a gente tem uma crítica grande, né? Escrevendo sozinho, às vezes você desconfia que uma coisa não está boa. E aí o outro cara vai e na hora ele fala, né? Isso aqui está ruim, né? Não deu certo, tal. Você aceita rápido. Acho que como eu e o Marcus, nós somos jornalistas, a gente tem uma propensão a aceitar crítica, né? A ter o texto mexido por outro, tal. Porque o jornalista é assim, né? Ele recebe a pauta, faz o texto é refeito pelo redator, o título é dado pelo editor, que também corta um pedaço. Então você é menos Mas apaixonado. de qualquer maneira, é um convívio harmônico para fazer isso, é uma coisa tranquila. É impressionantemente harmônico. É. A gente nunca brigou, nunca teve assim, é desse jeito ou eu saio do livro. Nunca teve uma coisa assim. Sei. Eu fiquei, quando eu vi, eu fiquei imaginando, porque eu imagino que seja assim. Eu já vi livros assim, eu já vi na obra de um autor um ou outro livro escrito em parceria, né? Mas vocês têm muita coisa. Eu acho que talvez até a maior parte é em parceria. Né? É uma coisa. Eu acho estranho que não seja assim, porque é bom um Para empurrar o você outro. é muito natural, né? É. É muito. Eu achei muito curioso. Sempre foi uma pergunta que eu quis te fazer. Eu falei, puta, como é que é isso, entendeu? Quer dizer, mas eu acho que você agora está trazendo uma coisa que para mim é interessante. Provavelmente o parecido com o que é o trabalho da dupla de roteiro, da dupla que faz roteiro. É. Em roteiro tem mais especificidade. Então, por exemplo, tem um cara que é melhor em escaleta, tem um cara que é bom em descrever cena, tem um cara que é bom em diálogo só. Então, às vezes tem uma divisão assim, né? E no livro não, né? Eu no roteiro, por exemplo, eu faço com Daniel Obeid. Não sei se você conhece, é irmão do César Obeid, que é que escreve literatura infantil. E ele, por exemplo, é que na hora de diálogo é com ele. Eu falo, não, esse diálogo você faz porque não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, entendeu? Mas eu acho gostoso trabalhar em roteiro, gostoso aquela discussão, aquelas viajadas que você dá, para onde que vai a história, para onde que o que você vai fazer. É mais ou menos o mesmo jeito quando você escreve ficção, essas coisas. Sim. Tá. Que legal. É parecido. No roteiro eu sou mais dialoguista. Você gosta de Acho divertido fazer diálogo e tal. Me colocar no lugar do personagem e tentar pensar como ele, né? Que tem a ver um pouco com o Diário do Bolso, né? Tentar pensar como o oposto. E desde o Chalaça é assim, né? O Chalaça é em primeira pessoa também. Eu gosto dessa ideia de tentar pensar como outro cara. Eu acho divertido isso. E é legal como exercício e aproxima o leitor também, né? Você escrever na primeira pessoa, você sempre está mais próximo do leitor, eu acho, né? Não sei, Acho que quase sempre um pouco mais cativante. Eu, Geral, né? eu tive recentemente, eu escrevi um juvenil feminino na primeira pessoa em que eu era uma menina. Foi uma experiência curiosa. Você ser uma menina de 15 anos é um negócio, é um desafio grande, é um negócio. É muito difícil. Eu já fui uma menina de 12. Naná Descobre o Céu é um romancinho histórico é uma Índia, ainda por cima. É difícil, né? Muito mais difícil. É difícil, mas como exercício é muito legal, né? É uma coisa que te joga para frente. Escuta, você me fez uma pergunta no começo que eu não sei por que isso atravessou minha cabeça agora. Você me fez uma pergunta: qual que era o meu time do Santos e qual que é o teu? Sabe por quê, cara? Porque eu vi aqui um título que eu acho que é quase uma epifania, né? Santos, um time dos céus. Né? Esse título é um título lindo, né? Quer dizer, é um título maravilhoso. Né? E tem o trocadilho, né? Santos, céus. Era uma expressão na época, né? Isso é dos céus. Tal.
Então, E o Santos tem aquela camisa branca, enfim. aquela coisa imaculada, né? Uma coisa... É. O meu é Rodolfo Rodrigues, Nelsinho. Eu não vi o Carlos Alberto jogar, né? Então é Nelsinho, Joãozinho e Márcio Rossini. Um cara que batia muito. Batia. O Márcio Meu era... ídolo. Se eu tivesse um pouco mais de tamanho, aquele seria o meu estilo. Sim. Na lateral esquerda, o Léo, que é. Tem gente reclamando aí, coitado do Gilmar. Mas o Rodolfo Rodrigues era melhor do que o Eu não vi o Gilmar. Gilmar, né? Tem esse defeito. O E o Gilmar meio-campo. jogou no Corinthians, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que... Mas saiu de lá e viu a luz, né? Há tempo e tal. Volante melhor que eu vi, acho que foi o Dema. Eu vi o Clodoaldo já na decadência, sabe? Sim. Agora a Copa de 70 passou na televisão, o Clodoaldo era um monstro quando era novo. Impressionante. Mas eu vi já depois dos 30, então acho que eu ficaria com o Dema ou com o Maldonado. Lembra que? Lembra o Maldonado? O Maldonado foi. Eu queria ser que nem o Ailton Lira. O Ailton Lira não só jogador de futebol, se a personalidade Ailton Lira também, né? Que era... Aí o Giovani, com aquele cabelo vermelho, era, né, no jogo contra o Fluminense. Achei sensacional. Era um cara que eu queria ser. Newton Batata, Serginho Chulapa e Edu. A gente só concorda no Edu e no Rodolfo Rodrigues. O Rodolfo Rodrigues também. É que o Rodolfo Rodrigues, para mim, foi, acho que talvez o melhor goleiro que eu já vi jogar em todos os tempos. Ele e o Marzukiewicz também foi o que foi um goleiro da seleção ainda da União Soviética, né? Então, esses eram Yashin também, né? Eu não vi. Mas o Kevin, eu só vejo ele levar o drible do Pelé, né? Milhares de vezes. Aquele que ele sai de lado e não faz o gol, né? O não gol mais famoso, né? E escuta, você trabalhou na SPM. Tinha um programa na ESPN. Você tinha um programa na ESPN? Eu era constantemente convidado, mas não era um programa, não. No tempo do Trajano, não? No tempo do Trajano, mas não cheguei a ter um programa, não. Chegou a... Tá. Eu tive um programa no Canal Brasil, uma coisa bem imbecil, chamado Esse programa acho que eu cheguei a ver alguma coisa. Era um programa onde eu entrevistava coisas. Porque era o programa mais barato possível, né? E o programa mais barato possível é o programa de entrevistas como a gente está fazendo aqui, né? Não se gasta nada, tal. Você tem que convidar um cara. Mas aí, para convidar um cara é caro. Então eu entrevistava objetos. A bandeira do Brasil, a revista Veja, a nota de R$1, a vagina, o amor, a morte, sabe? Aí fazia o texto, né? E convidava um amigo ator para fazer a voz de cobertura e tal. Você entrevistava e ouvia-se as respostas. Sentava na minha salinha ali, 2 cadeiras, e fazia. Aí teve 50 e tantos programas, tem no YouTube. Né? É uma boa ideia. Se eu fosse um bom ator, assim, seria uma coisa boa de ver. O Paulo Mauá aqui está dizendo que é santista também, está dizendo que chegou a assistir esse programa e deu risada, dizendo que era um programa. Paulo Mauá também é da UBE, né? É o representante da UBE em Santos. Então, também viu. Agora, eu vi passar uma pergunta aí que me deixou curioso, que eu não sei se é verdade, dizendo que você é um cara que a direita bate pouco, que a direita te assedia pouco, que a direita te enche pouco o saco. É verdade isso? É verdade, extremamente. Assim, eu apanho muito menos, né, do que outras. Talvez porque você está fazendo a primeira pessoa, se colocando...
Pode ser, porque Não são lá muito inteligentes, acham que é o Bolsonaro. já teve gente, poucos, mas teve uns 3 ou 4 que acharam que era. Uhum. Mas é difícil. O que, que o Bolsonaro vai xingar? Eu estou falando que o cara pensa, né? Uhum. Ele não tem muito como xingar, como ofender. Né? Uhum. É estranho. A ironia tem essa vantagem, né? É, é. Ele vai falar, Porque não, os comunistas não são horríveis, esquerdopata não é. Não dá. Porque eu falo sempre isso, né? A imprensa, essa extrema imprensa, tarará, tarará. uhum. Então, a gente lê morrendo de rir, e eles leem meio com cara de bobo, né? Não tem o que é, falar. Né? Não. de vez em quando entra. Quer dizer, um por texto, 2, às vezes 5, 6, me xingam e tal. Mas aí eu faço o banimento sem conversa e passa. Bloqueia e fim de papo. Sem dó também, porque. Mas nunca teve assim, tipo, Juca Kfouri, tudo ameaça de alguma coisa. Não teve. Não. Acho que o humor também dá essa aliviada, né? Uhum. É uma Uhum. crítica com humor, acho que alivia um pouco, sem primeira pessoa alivia. Uhum. Se é um texto grande de 2.000 toques também afasta muito, né? Muita palavra, né? Muita palavra É, embaralhada ali. O pessoal fica lá no Twitter, né? O pessoal não é muito chegado nisso, não, né? É. Acho que não entendem, né? Mas eu acho que essa questão do humor, desde lá de trás, né? Você já desde o do Barão de Tararé, desde o Sérgio Porto, desde o próprio Enfio, já era uma. Se bem que o Enfio apanhava muito, né? Mas o Enfio também batia um pouco demais, né? Também O Barão apanhou bastante também, né? mas o Tanto Barão que era ele muito engraçado, né? O Barão muito. entre sem bater é ótimo, né? Aquele É, botão na porta da cadeia. entre O, se bater e se entrar, não bata. é, é, eu gosto daquela também dele. Se você nunca desista dos seus sonhos, se não encontrar numa padaria, procure em outra. Né? Ricardo, deixa eu só. O Barão é um cara sensacional, sabe? A biografia dele é ótima, é um cara maravilhoso. Eu curto demais. Aparício Torelli, né? Fala, Rogério. Desculpa interromper novamente. Então, que nós estamos chegando aqui. São aos 50 minutos de entrevista. A gente tem E mais tem ou menos. muita pergunta, né? Eu estou vendo que tem muita gente querendo perguntar, né? Pois é. Então, nesse momento, Toreiro, geralmente quando dá uns 50 minutos, a gente abre para as perguntas de quem quiser fazer. E só antes das perguntas, eu tenho um WhatsApp aqui de um amigo seu que te manda um abraço, Toreiro, que é o Luiz Biagione, nosso amigo. Viajone, é meu amigo também. Ele diz aqui, manda um beijo para o Toreiro. Ele não pode estar aqui porque hoje é aniversário de casamento dele. Mas ele de casamento ou de namoro, não sei, ele colocou lá no Facebook. Manda um beijo para o Toreiro, diz que amo ele e que tenho saudade da última cachaça que tomamos. Esse é o recado que ele te manda. E Foi ótima mesmo, na casa dele e tal. O Biagione é um cara que tem cachaças espetaculares, né? quem quiser fazer pergunta, pode fazer, não precisa escrever não precisa escrever no chat. Quem quiser fazer as perguntas pode levantar a mão tanto na câmera mesmo, assim, que hoje a gente consegue identificar aqui, ou levantar a mão ali tem o recurso, né? Tem o Zoom, ele tem esse recurso de levantar uma mãozinha, aparece na sua câmera. Quem quer perguntar? Eu acho que o Papa vai querer perguntar, os apaixonados de futebol já sabia. Deixa eu Papa, só dar a palavra para o meu amigo Luciano, e aí você é o próximo a perguntar. Luciano, boa noite. Opa! Luciano, seu microfone está liberado. Pode fazer a pergunta. Boa noite, está escutando? Sim. Sim. Tô vendo,
passou assim uma conversa sobre, na nossa conversa aqui, que eu estou na entrevista, se falou em coronavírus, né? E a minha pergunta é a seguinte, assim, qual a tua visão nesse momento do jeito que está andando a Não estou pandemia ouvindo. aqui em São Paulo? Luciano, Oi, desculpa te interromper. Tenta aumentar um pouquinho o volume do seu microfone. Que está um pouquinho baixo. melhorou? Melhorou um pouco. Vamos lá. Desculpa. Tá. Não, a minha visão, a minha pergunta é simples, é sobre a pandemia aqui em São Paulo. Se você não acha que já está na hora da sociedade se mobilizar e pedir que seja implantado lockdown em São Paulo? Bom, eu acho que sim, né? Acho que os números são terríveis. Acho que já é hora de. Mas é que a força contrária está sendo tão grande que em São Paulo até não está horrível, né? A cidade. Acho que o estado deve estar pior na média que a cidade. Mas podia ter, eu não acharia errado, não. Acharia ruim, né? Mas errado não. Eu acho que a vida vem em primeiro lugar e etc. Né? Ok. Legal. Obrigado, Luciano. Grande abraço para você. Papa, pode fazer. Um prazer estar aqui conversando com vocês, Toreiro. Um prazer, sou um leitor seu já há muito tempo, né? Desde a época da coluna da Folha. E muito legal aí poder te conhecer. Queria fazer uma pergunta, uma que eu já faço para alguns colegas nossos escritores que eu sempre tenho essa curiosidade de saber, e outra uma mais específica, enfim, do que você, por exemplo, essa eu já fiz para alguns colegas, que é do que você leu aí nos últimos 15 anos de literatura brasileira, o que você destacaria, que te chamou mais atenção, do que foi publicado, né? E em relação à história aí do futebol, também aí, enfim, desde sempre, o que você gostou mais do que você leu, enfim, o que te chamou mais atenção, o que te marcou mais dos livros aí de história do futebol. Uhum. Acho que o futebol que eu gostei mais foi o Nelson Rodrigues, desde sempre mesmo. Eu acho que quem escreveu melhor, né? Viu mais coisas, fez uma análise mais interessante, mais criativa também. Então, acho que ele é o bom, né? E gosto muito do Tostão também. Acho que o Tostão é um cara que escreve com um capricho incrível. Eu já fui em Copa do Mundo com ele, vi ele escrevendo o dia todo, refazendo texto, achando a citação, a palavra certa, encadeando o pensamento. E ele sabe muito, entende muito. É um cara bem interessante. Acho que ele escreve bem também. São os dois que eu gosto mais de ler, né? O Veríssimo, acho que escreve bem, escreve pouco, né, sobre futebol, mas também é um cara interessante, tem várias coisas boas. Deixa eu ver, de literatura brasileira, o que eu gosto dos últimos 15 anos? Agora eu estou lendo um livro do Betinho, do Herbert de Souza, que é esse aqui, a lista de Ailton, que é surpreendentemente bom. Eu pensei que ia ser uma coisa mais, sei lá, sociologia e tal, mas não, são pequenas biografias de 1 a 2 páginas da turma dele da cidade, onde ele ficou até os 10 anos. Então é uma memória infantil, mas ao mesmo tempo malvadinha, né, das pessoas, tal. E é bem escrito, tem um ritmo agradável, diferente, sabe? Foi uma surpresa boa. Eu gostei bastante. Não vou lembrar mais agora assim, quem que. Eu gosto muito do Antônio Prata, que é um cronista, que é uma arte menor, claro, né? Mas eu acho que ele tem um ritmo de texto sensacional, né? Acho que a música do texto é uma coisa muito importante, se não for a mais. E acho que o Antônio ele chegou num lugar excelente. É um texto sempre com ritmo bom, encadeamento de ideias,
é meio perfeito, né? Ele é o cara assim, o veríssimo da nova geração. Só para falar uma coisa boba, né? Mas acho que é uma coisa assim, acho que ele tem. O Chico Buarque é um rapaz bom também, escreve direito. Falando nisso, tem um programa ótimo com ele, Super Libres, é um programa que eu dirigi, tem no YouTube. São 79 programas. Um dos programas é com o Chico Buarque e é sobre a música na prosa. É um programa bem bacana. Tem vários programas ótimos, assim, sei lá, o Braulio Tavares falando sobre ficção científica é ótimo. O Teza falando sobre realismo é ótimo. É um bom programa, assim, para dar uma busca para essa turma que gosta, né? Essas 20 pessoas aqui que gostam de literatura, é um bom programa. Super Livre se chama. Teza é o Cristóvão Teza fala sobre Cristóvão realismo. Teza, isso. E é engraçado porque ele foi professor, né? As entrevistas, elas geralmente duram 1 hora, mas eu uso 15 minutos. O programa tem meia hora, mas tem outros quadros também. E o Teza, eu fiz a primeira pergunta, né? Aí foram 26 minutos de resposta. Ele deu a aula de realismo dele, como o gênero que sustenta todos os outros, e 26 minutos. Eu podia ter acabado ali. 26 minutos. Boa. Legal. Obrigado, Papa, pela pergunta. Obrigado. Dulce, queria fazer uma pergunta? Só um segundo. O que eu... sim. Pode falar. Legal. Posso falar? Toreiro, eu queria saber se, por acaso, você tem algum tema de preferência, um assunto que te agrada mais escrever. Existe isso no seu trabalho? Tem uns que aparecem sempre, né? Mas são os que aparecem sempre em todo mundo. Amor e morte. São os dois temas, né? Saindo daí, tudo deriva um pouco desses dois. Mas eu gosto de política, acho divertido. Talvez seja o terceiro tema. Futebol eu gosto. Para crianças eu gosto muito de reconto, sabe? Contar versões diferentes das histórias e tal. Acho muito divertido também. Na verdade, eu gosto muito de recontar histórias já contadas. Talvez por falta de criatividade, né? Na primeira pessoa, você diz assim? Oi? Você reconta na primeira pessoa ou você reconta exatamente nos personagens? Ou você transforma? Então, por exemplo, Branca de Neve e os 7 Anões. Uma história onde ela cabe com 7 anões. Ou em que ela tem a maçã, em vez dela morder, ela faz uma torta para todo mundo, para os 7 anões, e todos acabam dormindo. Perfeito, perfeito. Ou, em vez de ela ser colocada numa caixa de vidro, ela é enterrada e se transforma numa vampira. Eu acho isso muito divertido, sabe? Pegar uma história que existe e mudar. Sim. Bem bacana. Mas você se situa dentro como personagem? Não, isso não, né? Você não se faz, por exemplo, não se faz um vampiro lá. Se a história é de vampiro, você é aquele vampiro, só que mudando alguma coisa e tal. Não, né? Não. Mas, de qualquer maneira, sai uma criação muito sua, né? Quer dizer, você tem uma criação grande sua em cima do que já existiu de literatura, né? Mas é o que eu faço também desde o Chalaça, desde o primeiro livro, o que eu faço é isso, né? Eu pego uma coisa que já existiu, o Chalaça é um personagem real que existiu, sim, mudo essa história que já existiu. Talvez por conta do jornalismo, né? Como eu venho do jornalismo que parte de alguma coisa que aconteceu, de uma história prévia, talvez eu tenha sido treinado nisso e eu não consiga sair muito, não. Porque o jornalismo apareceu depois ou antes? Quer dizer, o jornalismo apareceu posteriormente a você criar, não é? Na literatura. O primeiro romance eu escrevi dos 27 aos 30.
E no jornalismo eu comecei com 20, 21. Então o jornalismo chegou bem antes. O jornalismo chegou antes, então, né? Então talvez eu seja um pouco viciado nisso, né? De partir de alguma coisa já existente. Sim, mas acho super criativo, né? Porque você refaz, né? Constrói, né? Isso passa para o contemporâneo, né? Para o atual contemporâneo. Isso muito interessante. Achei muito interessante as suas visões aqui. Gostei bastante, embora eu confesse que não conhecia, sabe? É a primeira vez que eu estou entrando em contato com você, mas estou achando muito convidativo para começar a pesquisar esse seu pensamento. Eu sou muito das ideias, sabe? Eu sou meia das ideias. Minha formação em ciência humana e tal me deixou muito assim, né? Filosofia, psicologia e tal. Mas procurando. As coisas estragam a gente, né? Quero conhecer as suas ideias, entende? Mas muito obrigada, foi ótimo. Obrigado. Obrigado, Dulce, pela sua dúvida. É vício de professor falar obrigado pela sua dúvida. Obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Quem mais quer fazer perguntas? Opa! Primeiro Ricardo Fernandes, depois o Fernando. Ô, Toureiro, posso falar? Pode, estamos te ouvindo. Ô, Toureiro, quando eu era moleque, né, eu assistia os campeonatos e tal, e era sempre aquele final, mata-mata, que era quando a coisa pegava, né? Depois, quando começou os pontos corridos em 2003, parece que, sei lá, para mim perdeu um pouco a graça, né? Eu queria saber o que você acha, se você concorda comigo ou não. Não sei se perdeu um pouco a emoção, essa questão da regularidade aí. O que você acha? Eu acho que a gente tem os dois campeonatos, né? O campeonato de pontos corridos eu acho importante porque é mais justo, né? Você soma os pontos, é bacana. E, teoricamente, um bom campeonato de pontos corridos, você vai ter dinheiro em todo jogo, você vai ganhar mais dinheiro de televisão, porque vai ter 38 jogos. Então, tem inteligências ali no campeonato de pontos corridos. Mas gosto muito também do mata-mata, né? O Santos foi campeão em 2002 no mata-mata, tal, que foi sensacional, porque foi em cima do Corinthians, do Rodrigo, foi sabor especial e tal. Mas aí tem a Copa do Brasil, que mata essa vontade, né? Esse desejo. E tem a Libertadores. Sabe, se fosse tudo mata-mata, talvez a gente não desse tanto valor. Eu acho bom, eu não acho ruim, não. Eu gosto legal. de ter os dois. Uhum. Porque eu acho que assim, eu sou corintiano, né? Então, o Corinthians sofria. O Corinthians sofria o tempo todo. Aí, só que quando vinha mata-mata, você ficava sempre em oitavo, né? Agora é a chance, agora iguala o negócio, né? Então, acho que é por isso que eu fiquei pensando nisso. E eu também, aí eu já não sei, né? Aí a gente fica viajando, porque futebol eu não entendo, mas a gente viaja, né? E eu acho que é bacana você dar essa viajada também, porque é uma forma de você desopilar e tal. E eu fico vendo, uma NBA, né? Um Super Bowl, de repente, não existiria se não tivesse o mata-mata lá, né? Aí eu fico pensando se, de repente, se nesse negócio de mata-mata, de tirar o mata-mata do Campeonato Brasileiro, que era coisa bacana, você vai competir lá com o Bahia, depois você joga contra o Atlético Mineiro, o Flamengo e tal, se não perde um pouco, se o brasileiro não perder um pouco desse espírito de regularidade, quer dizer, tipo assim, na regularidade, o europeu que é mais pausado, né, que é mais centrado, talvez ele consiga ir melhor. De repente, o brasileiro e o americano, todos os países americanos, ele precise disso, né, dessa superação e tal. Então, não sei, né? É mais por isso que eu fiz o meu comentário aí. Mas é claro, né, é um campeonato mais justo, vamos dizer assim, mais equilibrado, né? É bom para ganhar questão financeira, você consegue se planejar, o cara que vai patrocinar o time tem a certeza de 38 rodadas, né? Eu entendo esse lado. Né? Tinha. Bom, tinha, né? Se bem que eu, como corintiano, estou adorando não ter campeonato esse ano. Né? Que sorte, hein? Tá ótimo.
É a alegria dos corintianos. Não vamos ser rebaixados, podemos brincar que a gente ainda ia se classificar no Paulista, né? Então temos nosso discurso aqui, ó, tá pronto já. Não, mas eu entendo, é até racional, tem lógicas também. É que eu gosto dessa ideia do campeonato justo. Eu acho que no Brasil falta um pouco, né, de racionalidade, justiça, e o futebol, dando esse exemplo, eu acho bom. Entendi. Beleza. Obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. Fernando, pode perguntar. Boa noite, Toreiro. Boa noite. Você já citou aí a respeito dos horários que você gosta de escrever. Uma curiosidade que eu tenho, e você começou no jornalismo, né? Você deve escrever muito bem, digitar muito bem, já escrever diretamente no computador e já vai desenvolvendo as ideias. E a gente tem grandes obras do passado em que a pessoa ia lá com bico de pena, escrevendo, as correções eram dificílimas, é completamente diferente do que a gente pratica hoje. Então, eu gostaria de saber, no teu ponto de vista, aqui, porque você citou também, quando escreve em parceria, existe um reescrever constante, né? Então, a tecnologia facilita muito isso. A que ponto o ritmo hoje prejudica a qualidade na escrita? Eu não sei se o ritmo mudou tanto. Sabe, acho que para mim, não, eu levo o mesmo tempo para romance, né? Romance eu levo o mesmo tempo, assim, porque são muitas refações, né? O meu primeiro romance, o Chalaça, eu escrevi primeiro à mão, né, as primeiras edições, depois à máquina, e as últimas já foram no computador, com aquela tela de fósforo verde, né? Então eu peguei as 3 fases. Mas o digitar é mais rápido, né? Mas não, acho que não faz tanta diferença, não. Acho que no jornalismo faz muita. É muito mais rápido escrever hoje porque a máquina era muito lenta, né? E quando você tinha que remontar textos, cortar, colar, era um tempo inacreditável. Eu acho que o jornalismo, sim, ganhou bastante. A literatura, acho que não. Acho que ficou meio parecido. Eu até gosto, né, de escrever a caneta, que ela é um pouco mais lenta, mas dá um tempo de pensar um pouco mais, então talvez a frase saia de primeira um pouco melhor. E tem essa coisa meio mágica de você ver a letra sair da sua tinta, né? Eu acho isso muito bacana até hoje, sabe? Criança eu já gostava. Você vai desenhar uma letra e, sabe, esse negócio a coisa começar na cabeça e acabar na tinta, eu acho bacana. Eu acho que dá um tempo de escrever. O cérebro, esse tempinho que demora, ajuda a gente. É porque, às vezes, quando eu estou escrevendo, quando eu estou na mão, quando eu escrevendo em prosa, né? Na poesia já não. A poesia é legal escrever até na caneta, fica bem. Mas quando estou escrevendo em prosa, o raciocínio está lá na frente, você entendeu, não? Uhum. Então, digitando vai bem. Eu digito muito bem, não tem dificuldade. Mas na hora que eu vou escrever um texto em prosa na caneta, eu sinto um pouco de dificuldade, porque eu acho que podia estar lá mais adiante, sabe? Uhum. Uma coisa que para mim adianta muito é pensar antes de escrever. Eu uma vez falei que o Chico Sá, ele faz isso também. Então, por exemplo, a gente está acordando, aí começa a pensar na coisa, no texto, vai achando frases, imagens, comparações, sabe? Esse tempo que fica na cama e você já vai montando, sai coisas ótimas. É como o chuveiro. O chuveiro, misteriosamente, também é um bom lugar para você pensar e tal. Eu não sei porquê, mas no chuveiro você está sozinho ali, você vai pensando no tema, achando um diálogo. Não sei porquê, mas tem alguns momentos, assim, chuveiro e um pouquinho antes de levantar, que são especiais para vir uma boa ideia. Tá? Legal. Obrigado, Fernando, pela sua pergunta. Quem mais? Quem mais quer perguntar? Paulo Mauá. Só um segundinho. Paulo, você consegue liberar você mesmo o seu microfone, Paulo? Porque agora foi. Pronto.
Já encontrei o Toreiro várias vezes aqui em Santos. Eu dava aula no Colégio Coração de Maria. Ele foi lá conversar com os alunos uma vez. E também uma vez no lançamento de um livro lá na Realejo. Você estava lançando o seu livro, depois eu estava lançando o meu lá também. A gente já se cruzou, né? Eu como um fã seu, assim, de estar ouvindo. E hoje foi muito legal aqui estar escutando você. Você falou do banheiro, um dos lugares que eu uso, eu moro ainda aqui em Santos, e um dos lugares que me inspira bastante é caminhar na praia de manhã. Como eu estou aqui em isolamento social, estou sentindo uma falta desgraçada de inspiração, porque a caminhada na praia é uma coisa que diálogo vem, situações aparecem assim, construções mesmo de momentos, né? E quando eu acho você assim pluralista em termos de habilidade. A Dulce até citou assim, você é muito criativo em várias áreas. Você tem uma ou várias ou poucas que você gosta realmente de fazer? Ou você faz todas com a bel prazer? Mas tem alguma que você realmente fala, uau, vou fazer isso, vou... Ou é de momento? Agora você está gostando de fazer o diário? Como é que você lida com a tua variedade de escrita? Não, tem coisas que eu gosto mais. Eu gosto muito de romance, de fazer romance, sabe? Falar assim, tá, vou ficar 3 anos morando nesse lugar aqui, né? 1650, com Raposo Tavares. Eu gosto desse legal. Pegar uma história comprida e saber que eu vou ficar e refazer várias vezes. E outra coisa que eu gosto é um pouco o oposto, é fazer micro-histórias. Sabe, coisas que eu faço bem pequenas. Agora no Facebook eu estou fazendo umas historinhas chamadas Quarentenas. Que são pequenas personagenzinhos, assim, 3 parágrafos e conto uma historinha. Antes eu fiz uma coisa chamada Bibliotecas Fantásticas, que são umas bibliotecas inventadas. Isso também dá um prazer grande, sabe? Você achar rápido a historinha e a volta da historinha. O cérebro fica feliz com isso. Né? Inventa uma história e quebra a expectativa. Ou, enfim, acha um charme rápido. É meio parecido com curta-metragem. Um curta-metragem que eu fiz bastante, né, em cinema, roteiros, eu gostava bastante, é um pouco assim, ele tem que ter um charme rápido, né? Uma chave ali, uma questão estrutural que salve ele da mesmice. Aí isso eu acho bom, sabe? Fazer micro-história é bem divertido para mim. Legal. Obrigado, Toreiro. Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Eu queria fazer uma, Toreiro, posso? Uhum. Uma vez eu vi a Maria Valéria Rezende, que é também de Santos, dizendo que Santos é uma cidade... E o Paulo Mauá também é de lá, né? Acabou de falar. Que Santos é uma cidade altamente literária porque ela tem muito sebo, e nesses sebos circulam os livros de marinheiros, circulam livros do mundo inteiro, que eles despejam os livros lá e levam outros livros, então que essa... Eu não sei, eu gosto muito de Santos, passei muito verão lá, nunca morei em Santos. Mas você acha isso? Porque, de fato, Santos tem uma cena literária e cultural muito forte, né? Achei uma história mais linda que verdadeira, apesar de ter mesmo muito sebo em Santos, né? Mas eu acho que é porque teve uma escola pública muito boa durante muito tempo. Né? As escolas municipais de Santos, quando eu fiz, ali, década de 70, eram muito boas. Só ia para a escola particular quem queria passar fácil. Né? E as estaduais eram também, sabe? O Canadá era uma escola, era a escola excelente. Você fez lá, Paulo Mauá? Em Santos? Então acho que... Colégio Santista. Tá. Mas Santos tinha uma educação pública muito boa. Eu acho que o segredo é esse. Então tinha bons professores, com tempo, com empenho, né? Tem mesmo muito sebo, mas acho que não. Acho que vem
dessas boas escolas públicas, principalmente. Grande chance. Legal, obrigado. Quem mais? Quem mais quer fazer pergunta? É só fazer um comentário, que realmente essa história da Maria Valéria é bonita. Estou imaginando aqui marinheiros do mundo inteiro trocando livros nos sebos da cidade. A história é linda, hein? Putz, É linda. Muito melhor que a minha, né? Eu acho que a escola pública é mais poderosa que sebo. Tá aí a Ângela Figueiredo, que não me deixa mentir, professora, que tem uma escola, né, fez uma escola pública espetacular, que tem uma semana literária inteira. É uma coisa sensacional, é inacreditável. Você conta, você ficou uma semana literária numa escola pública, né? Na Zona Leste. Não tem esse negócio. Não tem há 10 anos já, é uma coisa gigantesca, né? E a escola pública municipal de São Paulo eu acho muito respeitável. Eu, pelo menos, conheço várias muito boas, né? Liberei o microfone da Ângela, se ela quiser contar 1 minuto. Claro, preciso falar. Desculpe ter entrado tarde, eu estava em outro curso, mas Toreiro, é uma honra. O Toreiro contribui para a Semana Literária, então, com a participação dos autores, como o Toreiro, Marcos e tantos outros que têm cedido um pouco do seu tempo para a escola pública, é que a gente consegue fazer uma escola de tanta qualidade, né? Mas valorizar a escola pública é o caminho. O Toreiro tem toda a razão, né? A gente precisa investir na escola pública e acreditar. E o trabalho que a gente faz, eu me aposentei, não estou lá, mas deixei lá o trabalho, né? É realmente pensar que investir em escola pública é o nosso futuro, né? Investir nas crianças, é isso. Mas é sempre muito colaborativo, né? Para as crianças terem acesso a um autor como Toreiro é um marco na vida delas, né? A parceria do Marcos com Toreiro, só o Toreiro, sempre lá, faz muita diferença na vida dessas crianças. E eu acredito na escola pública, sou fruto da escola pública e com autores e com pessoas como o Toreiro que se dividem, contribuem para a escola pública e acreditam nela. Eu acho que esse ainda é o nosso caminho, essa ainda é a saída para nosso país, né? Obrigada, Toreiro, você é excelente, amado pelas crianças, pelos professores, e, enfim, muito bom. Muito obrigada por lembrar aí do nosso trabalho. É uma experiência assim, né, que é espetacular, né? O Ricardo deve saber também de ir em escola. Quando você vai numa escola, é meio que um sonho, porque escritor, a gente faz, escritor adulto, né? Faz o livro, fica em casa, o seu leitor lê em casa, vocês não se encontram praticamente, né? Aí, na literatura infantil, quando você vai numa escola, às vezes você encontra com 300, 400 leitores seus, né? Fazendo perguntas, tratando o seu livro com intimidade, e tendo transformado o livro em peça, música, quadro, né? É sensacional. É maravilhoso, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que me aconteceu isso foi numa escola bem na Zona Sul, perto da Avenida Cupecê, lá, né? Aqui em São Paulo, tal. Foi inacreditável. Assim, como? É assim, então? Eu falei, isso é vida, então, né? De escritor, tal. Se é assim, é bacana. Gostei. E aí eu comecei a escrever muito mais, né? Isso aconteceu com uma história de futebol, meu primeiro infantil. E aí de lá para cá eu fiz mais livros infantis que adultos. É muito gostoso, Toreiro. Eu uma vez fui numa escola, eu adoro pegar essa molecadinha na faixa de 9, 10 anos. Eles são ainda não falta da cadeia, né, Ricardo? Eles não ficaram tímidos ainda, né? E fazem perguntas, né? E às vezes perguntas que não tem nada a ver com o teu livro, né? Quer dizer, recentemente eu tive numa escola um toquinho assim pequenininho falou: escuta, que idade você tem? Aí eu falei: eu tenho 66. Quanto? Eu falei: 66. Ele olhou para mim assim e falou:
Pô, você morre de rir, cara. É muito divertido. São bons. Você tem filho? Não, eu não tenho. Porque, pô, por que você escreve para criança se você não tem filho? Ou então, assim, qual o seu pior livro? É uma pergunta ótima. Qual o seu pior livro? Por quê? Tá bom, é sempre uma surpresa. Legal. Mais alguém queria fazer perguntas? Senão, nós vamos para o encerramento. Legal. Então, o Papa, quem tem uma perguntinha ainda, Papa? Vamos lá, por favor. Vou fazer uma última rápida para o Toreiro, então. Bom, em 15 segundos, comentar sobre a questão do pontos corridos e para voltar à pergunta do Ricardo. É um debate difícil mesmo, mas acho sim que a gente podia tentar em algum momento fazer aí as 38 rodadas e ali um playoffzinho ali só para dar mais uma emoção. Acho que juntaria as duas coisas. Enfim, eu sei que entre os jornalistas esportivos é uma minoria que defende isso, se eu não me engano, acho que o Galvão Bueno, talvez, o Milton Neves, mas é uma minoria, mas acho sim que valeria a pena tentar. Mas se eu tivesse que apostar, diria que a CBF nunca vai tentar ou dificilmente vai tentar. Mas aí minha pergunta, enfim, muito curta. Você falou, enfim, uma das personalidades históricas aí que eu tenho mais curiosidade. Você está escrevendo alguma coisa sobre o Raposo Tavares? Estou já há bastante tempo, já tem várias versões do livro. Eu estou fazendo a chamada bandeira dos limites do Raposo, sabe? Que legal. 1648, 1651, que é uma viagem louca, né? Ele descobre as costas do Brasil, né? Vai até a Bolívia, sobe Madeira Mamoré, acaba no Amazonas, uma caminhada de 3 anos, 10 mil quilômetros, saem 2 mil pessoas, chegam menos de 200 vivas. Tá? Aí estou fazendo esse. É um livro histórico ou um romance histórico? Romance histórico. Romance histórico. É uma história sensacional, né? Tem até coisa demais. Não, sensacional, mas Imagina que você... fantástico, fantástico. Né? E um caminho absurdo, luta com jesuítas e guaranis, depois luta com espanhóis, depois toda a Amazônia. Ele está diminuindo agora. Era um livro gigante, assim, umas 500 páginas, agora já está em 400, acho que quando chegar em 300 ele fica decente. Não, sensacional, Toreiro. Acredito que, bom, pouco que eu já li, talvez uma das maiores marchas em termos de quilômetros que um homem já fez na história, né? É uma coisa gigante. Só o cabeça de vaca tem alguma coisa assim, né? Também é. E tem previsão já quando você vai terminar? Tem, 2017. A previsão era essa. Né? Mas... Legal, legal. Muito bom. Obrigado, Papa. Obrigado. Bom, então, eu queria agradecer ao Toreiro pela entrevista maravilhosa e convidar todos os presentes na semana que vem. Daqui a pouco o Toreiro e o Ricardo podem se despedir, claro. Eu só queria dizer que na semana que vem, dia 12 de maio, terça-feira à noite, no mesmo horário, 19 horas, a gente distribui o link, começa a distribuir o link às 6h30 nas redes sociais. Agora eu estou enviando mailing também e a gente circula pelas redes, pelo WhatsApp dos participantes e tal. Semana que vem a gente entrevista Thiago Ferro, que foi vencedor da categoria Romance do Prêmio Jabuti no ano passado com O Pai da Menina Morta. Então, espero vocês aqui na semana que vem. Ricardo, se quiser se despedir, e depois o Toreiro e a gente encerra. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né, e que participaram dessa entrevista. E queria agradecer especialmente ao Toreiro por dar um pouco do tempo dele para estar aqui com a gente, conversando. E
trazendo um pouco dele para a gente, que foi muito gostoso, foi um papo muito descontraído, muito legal. Eu curti bastante a entrevista. Obrigado, Toreiro. E vamos ver se a gente se vê depois do confinamento, se a gente se encontra para bater um papo, né? Tá fazendo falta isso. Vamos lá, é só marcar. Foi um prazer, gostei muito. Nesses tempos de confinamento, assim, encontrar com 20 pessoas, né, fazer essa festa virtual é muito bacana, muito divertido. Foi ótimo. Apesar do assunto ser desinteressante, o encontro foi muito bom. É isso, pode ser alguma. O assunto foi ótimo. Muito obrigado, Toreiro. Essa entrevista deve estar disponível no canal da UBE no YouTube ainda hoje à noite. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Paulo.